Imagina que alguém que você ama está em dor, vivendo com muita dor, paralisado não só no corpo, mas paralisado também na alma. Agora imagina que a única esperança desta pessoa está numa casa lotada, sem espaço algum, sem acesso algum àquele local, e cabe a você carregar essa pessoa até esta casa. Até onde você iria? Até onde você está disposto a ir? Hoje vamos revisar uma história onde 4 amigos não deixaram a distância, o peso e nem mesmo o telhado de uma casa impedirem uma pessoa necessitada de encontrar com o Senhor Jesus. Eles não pediram fama, eles não queriam aplausos, eles só queriam que a vida de alguém fosse transformada. E o resultado disso tudo foi algo extraordinário. Essa mensagem é um convite a olhar para os seus relacionamentos com coragem, fé e ação, porque há pessoas que precisam ter um encontro com Jesus, mas elas só terão um encontro se você estiver disposto a carregá-los até Jesus. E sobre isso que nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, abra sua Bíblia, Lucas no capítulo 5, versículo 17 em diante. Lucas 5,17 em diante, diz assim, olha: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico do seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus? Glória a Deus. Glorifique e adore ao Senhor. Nós vemos aqui então que Jesus ele estava ensinando naqueles dias a respeito do reino de Deus, a respeito da palavra de Deus, e ele estava curando. A Bíblia aqui diz que o poder de Deus estava sobre ele. Olha só, o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Esse mesmo poder está sobre você, está aqui nesta noite para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para levar o evangelho a todo aquele que precisa desta palavra de salvação. Amém? Você acredita nisso?
nós precisamos crer, irmãos, nós precisamos crer que este mesmo poder, ele está em nós, e nós cremos no nome de Jesus. Ali não fala aonde esses rapazes moravam, qual era a distância que eles tiveram que percorrer até Cafarnaum, até a casa aonde Jesus estava naquele momento. Mas a verdade é que quando eles chegam, eles encontram logo ali um obstáculo, eles encontram ali a primeira dificuldade. E muitas vezes, irmãos, para nós alcançarmos e conseguirmos levar uma vida ao encontro de Jesus, para nós trazermos o perdido, aquele que está sofrendo, o oprimido, levar ele a ter um encontro com o Salvador, nós também vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar obstáculos, nós vamos enfrentar barreiras, mas nós não podemos nos intimidar por essas barreiras. O primeiro obstáculo que eles encontram aqui era a multidão. Uma multidão enorme, e você vê que eles vieram de todos os lugares, olha só, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, porque eles queriam ouvir o que Jesus estava dizendo, eles queriam ser curados por Jesus, porque a Bíblia diz que todos aqueles que vinham até Jesus, todos eles eram curados, mas não tem como registrar, porque seria muitas páginas escritas dos relatos dos milagres. Então é verdade que tinha uma grande multidão ao redor daquela casa. A primeira dificuldade, mas eles sabiam que a solução para o problema daquele amigo estava ali diante deles, bem próximo. O que eles precisavam agora é saber como é que eles iam colocar o amigo deles diante de Jesus. E é por isso que o tema desta mensagem eu coloquei: até onde você iria por um amigo? O quanto você está disposto a ir? Porque todos nós temos amigos que eles estão precisando do milagre, seja a cura física, seja a cura interior, a cura da alma, todos eles precisam chegar até Jesus, e nós precisamos saber até onde nós estamos dispostos a ir e a fazer por essas pessoas que nós amamos. Então eles encontram uma maneira agora de resolver o problema. Sabe como é que eles encontraram a solução e a resposta? Eles olharam para o alto. Irmãos, quando nós estamos olhando na direção dos homens, e nós não estamos encontrando respostas, nós não estamos encontrando a solução, nós precisamos fazer como o salmista: elevo os meus olhos para os montes, eu começo a olhar para cima, eu começo a olhar para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Quando nós estamos olhando ao horizonte, nós não estamos vendo solução, então nós precisamos começar a olhar para Jesus, porque Ele é a solução dos nossos problemas. Amém? Então eles olham para o alto, e quando eles olham para o alto, um deles tem uma ideia muito boa. Eles pensaram assim: vamos pegar o nosso amigo e vamos colocar ele em cima do telhado. Aí lá em cima a gente abre um buraco, destelha a casa no rumo de Jesus, e nós descemos ele pela corda. Ótima ideia. Como é que se faz isso? Já carregou uma pessoa em 4 numa maca? Agora, depende do tamanho da pessoa, né? Agora, carregar ele, dependendo só no plano, é muito fácil. Agora, a ideia que eles tiveram era que eles teriam que arrumar uma forma de colocar o seu amigo lá em cima, o esforço físico, o trabalho, sem machucar o amigo. Depois lá em cima eles tinham que arrumar uma forma de destelhar tudo ali e de colocar o seu amigo aonde Jesus estava. Irmãos, nós também enfrentamos dificuldades para pregar o Evangelho. Nós também enfrentamos dificuldades para falar para as pessoas a respeito de Jesus. Nós encontramos dificuldades para ir até mesmo ao encontro
de Jesus com as pessoas que nós amamos, mas o que nós não podemos é desanimar, é desistir por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós. A nossa força, ela não vem de nós, ela vem do Senhor. Então nós pegamos esta força que vem do Senhor e nós aplicamos para vencer as barreiras, vencer as dificuldades. E isso, irmãos, está em todas as áreas da vida. Nós podemos trazer isso para a nossa vida sentimental, conjugal, familiar, financeira. E podemos também, como o texto nos mostra, trazer isso no trabalho de levar as pessoas até Jesus. Porque a verdade é que todos nós precisamos do milagre. Todos nós precisamos da cura, do livramento, da resposta, da solução em alguma área da nossa vida. E aí eu pergunto para você, irmão, você ainda está parado olhando para a multidão? Esperando para ver se as pessoas começam a ir embora, e você fica parado olhando? Não, vamos parar, vamos diminuir um pouco. Ou você está começando a buscar alternativas, coisas que você precisa fazer, as barreiras. Qual é a multidão que você precisa enfrentar? Qual é a casa que você precisa subir? Qual é o telhado da vida que você precisa tirar, o obstáculo que está entre você e Jesus? O que você precisa fazer para receber o milagre, irmão? Porque muitas vezes nós não queremos fazer nada, nós queremos ficar apenas orando, e nós não queremos mudar de vida, nós não queremos abandonar as práticas erradas, pecaminosas, nós não queremos buscar a paz com todos, nós ficamos de birrinha, de picuinha. E qual é a sua atitude? Os obstáculos estão na frente. Irmão, os obstáculos são tudo aquilo que nos impedem de avançar. Obstáculo é tudo aquilo que me atrapalha de seguir a trajetória que está na minha frente. Agora, o que você faz quando você vê o obstáculo? Qual é a sua atitude diante das dificuldades da luta da vida? Tem muitos que desistem no meio do caminho, tem muitos que abandonam a trajetória, tem muitos que abandonam a fé, tem outros que fogem. Mas nós que cremos e confiamos que Jesus é a única esperança para a nossa vida, Ele é a única solução, a única resposta, nós não desanimamos. Os obstáculos, eles estão na nossa frente para nós passarmos por cima deles. Ah, mas e as lutas? As lutas, ela vem para nós lutarmos e vencermos. Então, de qualquer maneira, se Cristo está conosco, nós vamos vencendo os problemas, as lutas, os obstáculos, as dificuldades. Nós temos que parar de ter medo, parar de transferir responsabilidades, parar de ficar colocando a culpa em todos. Nós temos que olhar o que é que nós precisamos fazer para avançar. Quando nós lemos lá em Hebreus, fala que na nossa caminhada da fé, nós temos que tirar aquilo que está nos atrapalhando, tirar o peso. Nós estamos numa corrida, e o nosso ponto final é quando nós ouvirmos do Senhor Jesus: vinde bendito de meu Pai, e possua por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ali vencemos, mas até lá nós estamos na corrida. Mas tem coisa que nós temos que tirar. Está pesado, não, isso aqui está pesado, isso aqui não, e nem é pecado, mas se está te atrapalhando de avançar no trilho, então você precisa tirar, abandonar. E aí ele diz também lá em Hebreus que o pecado que tão firmemente gruda em nós, porque o pecado ele não quer largar. O pecado é gostoso, ele traz prazer, ele nos faz sentir bem na hora, porque o final dele, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando diz morte, está falando a separação eterna de Deus. Então, irmãos, nós não vamos dar lugar para o pecado. O pecado está nos atrapalhando de avançar. É esse o nosso obstáculo? O pecado é isso que nos atrapalha de avançar, de prosseguir? Vamos parar, vamos abandonar. Isso trazendo para a nossa vida. Para um pouco e analise, irmão. Aonde você precisa da vitória?
Aonde você precisa da bênção? E qual é o obstáculo que você precisa vencer? Qual é a barreira que você precisa vencer? Lembre-se de que o Senhor está contigo. E aqui eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo. O alvo deles era levar o seu amigo ao encontro de Jesus. Imagina os 5 felizes, porque os 4 estavam carregando a maca. Não, nós vamos levar você até Jesus. Quando chegar lá, Jesus vai te tocar, Ele vai te curar. Você não vai voltar mais dessa forma, e você vai voltar andando. Todos nós vamos voltar andando, todos eles felizes no meio do caminho. De repente eles param. Eles falam assim: mas nós não contávamos com esse monte de gente. Nós não contávamos com isso. Mas o foco deles era Jesus. Então eles, dá licença, sai da frente, dá licença. Aí eles chegaram na casa. Mas nós não contávamos que não ia dar para entrar dentro da casa. Tiveram a ideia. Olharam, vamos por cima, colocar. Você vê que em cada obstáculo eles vão tomando decisões para cada vez mais eles chegarem perto do alvo, próximo ao objetivo, que era estar diante de Jesus. Subir na casa. Mas e agora? Agora vamos ter que destelhar. Vamos destelhar então. Destelhar. E agora? Arruma uma corda. Alguém tem uma corda para emprestar? Arrumaram a corda, desceram ele até ele estar diante de Jesus. Irmão, assim precisa ser a nossa vida. Nós temos um alvo. Nós temos um objetivo. Qual é o nosso alvo e qual é o nosso objetivo? O nosso alvo é ir para o céu. O nosso objetivo é ir para o céu. Nós queremos encontrar Jesus. Nós queremos nos encontrar com o Senhor e ouvir a frase da vitória: vinde bendito de meu Pai, e possua o reino por herança. Essa vai ser a nossa vitória e esse é o nosso alvo. Só que do dia de hoje, de agora, desse momento, até alcançarmos o nosso alvo, nós precisamos ter algo em mente. Nós podemos levar o máximo de pessoas possível para estar conosco. Irmãos, esse é o único momento que não tem só um vencedor, não tem só um ganhador. Todo aquele que crê, todo aquele que ele se arrepende, todo aquele que vai até Jesus, o reino de Deus está preparado para todos aqueles que creem. Então nós temos um alvo, nosso objetivo é ir para o céu, mas nesta caminhada, vamos levar os nossos amigos, nós vamos levar os nossos parentes, nós vamos levar os nossos vizinhos, amigos de faculdade, amigos de trabalho, aqueles que nós amamos, nós vamos levar o máximo de pessoas possíveis para irem para o céu, para morarem eternamente com o Senhor junto conosco. Não importa quais serão os obstáculos, ou importa? Porque é aí que você tem que pensar, irmão, talvez importa para você. Até onde você iria para salvar alguém? O que você é capaz de fazer para levar uma pessoa ao encontro de Jesus? Quais são os obstáculos que você é capaz de superar? As barreiras que você vai passar por cima para levar a pessoa ao encontro de Jesus, para ir para o céu junto com a gente? É isso que nós temos que parar e analisar. E nós não devemos olhar para os obstáculos. O nosso foco é estar diante de Jesus. Mas no versículo 20, nós temos aqui algumas lições importantes para a nossa vida. Primeiro, vendo-lhes a fé. Olha, perceba que Jesus ele não fala no singular, ele fala no plural, vendo-lhes. Ele viu a fé deles. Olha, Jesus vendo a fé deles. Ele estava falando dos 4 amigos. Jesus percebeu a fé daqueles amigos. Como, irmão? E é isso que você precisa parar um pouquinho e analisar. Porque todos vocês estão olhando para mim. Você consegue ver a minha fé? Você consegue ver se eu tenho fé ou se eu não tenho fé? Todos vocês estão olhando para mim. Alguém de vocês consegue enxergar a minha fé aí? Mas Jesus enxergou a fé deles. Aí talvez você fale assim: mas porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, é por isso que ele viu a fé deles. Não.
Jesus viu a fé deles, porque a fé ela é demonstrada através das atitudes. A nossa fé ela é demonstrada através das nossas atitudes. Se você apenas diz, eu tenho fé, mas se você não age de acordo com a sua fé, essa fé ela é morta, como diz a palavra de Deus. Olha lá, abra sua Bíblia lá, Tiago capítulo 2, versículo 17. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Então como é que nós mostramos a nossa fé? É através das obras. Obras são o quê? Atitudes. Porque se você vai ler, não adianta, a pessoa ela vem com fome para você, aí você fala assim, tá bom, então creia em Deus, eu tenho fé, nós dois vamos crer em Deus e a sua fome vai saciar. Vai bastar a fome do quem está faminto? Não. Para matar a fome dele, você precisa dar alguma coisa para ele comer. São ações. Eu estou com frio. Não esquenta não, que o fogo do Espírito vai te aquecer. Ele vai passar o frio dele? Não, se ele tiver num dia de muito frio no sereno, ele vai morrer de frio. Por quê? Porque se você acredita que pode ajudá-lo, dá um cobertor, faça alguma coisa. Então, se eu creio, eu preciso fazer alguma coisa para demonstrar a minha fé. A fé sem atitudes, a fé sem ação, a fé sem obras, ela é morta em si mesmo. A fé verdadeira, ela é seguida de ações, ela é seguida de atitudes. Eu vivo em função daquilo que eu creio. É por isso que nós não vivemos por sentimento. O sentimento é enganoso. A Bíblia diz isso. O sentimento do homem é mais enganoso do que qualquer coisa. Então nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vivemos por aquilo que nós cremos, que está baseado na palavra de Deus. Então qual era a fé daqueles 4? A fé deles era, se o nosso amigo estiver diante de Jesus, ele será curado. E com certeza, durante o caminho todo, eles vieram conversando. Quando nós chegarmos diante de Jesus, a sua vida não será mais a mesma. Olha, o evangelismo. Quando nós estivermos diante de Jesus, ele vai transformar a sua vida. Eu acredito até na brincadeira, se fosse eu ia falar isso pro meu amigo, agora eu estou te carregando na sua maca, mas depois na volta, nós vamos os 4 sentar na sua maca, você vai puxar nós, tudo uma cordinha por aqui, pelo caminho, porque você vai voltar andando. Por quê? Porque eles tinham certeza que quando eles chegarem diante de Jesus, o amigo deles seria curado. A certeza era tanta, que olha o trabalho todo que eles fizeram. Eles enfrentam a multidão, eles sobem a casa, eles fazem um buraco na casa e eles levam o paralítico até Jesus. E quando a Bíblia diz, versículo 20, vendo-lhes a fé, ou Jesus vendo a fé deles, está no plural, está vendo a atitude daqueles 4. E Jesus está vendo a fé deles, que é demonstrada através das obras. Por quê? Porque Jesus está percebendo. De repente o alvoroço, a sujeira começa a cair. A gente sabe, se vai abrir um buraco no telhado, vai começar a cair sujeira. Todos que estavam ali naquela sala, eles começaram a olhar. Está caindo sujeira aqui. Todo mundo olha para cima, tem alguém abrindo um buraco. De repente aparece 4 lá em cima, olhando. Olha aqui, traz ele. Olha, vem. Vai, cuidado, coisa que larga, vai. E Jesus está olhando, analisando. Enquanto eles estão agindo, Jesus está olhando para as atitudes deles. Irmãos, Jesus habita no seu coração. Você crê nisso? Levante a mão e diga assim: Jesus mora no meu coração. Então todas as suas atitudes Ele está vendo. Todas as suas atitudes Ele está vendo. Tudo que você faz, tudo que você fala, Jesus está vendo. Agora a pergunta é: o que você anda fazendo?
O que você tem feito? O que você tem ouvido? E aí, vamos trazer para a nossa mensagem aqui sobre trazer alguém até Jesus. Porque é muito fácil quando você ora. Às vezes você ora pela salvação do irmão, de uma irmã, de um tio, de uma tia, do pai, da mãe, do filho, da filha. Você ora para a salvação deles. Ou alguém que você conhece lá no trabalho, alguém que estuda com você, um vizinho, uma pessoa que você ama, uma pessoa muito querida. Você ora pela salvação deles. E você ora todos os dias. Mas aí eu te pergunto, o que você tem feito? Que Jesus vai olhar a sua fé para salvar a vida dessa pessoa. Quais são as suas atitudes? O que você tem feito que demonstra que você está fazendo de tudo para que o Evangelho alcance essa pessoa? Porque quando chega aqui, Jesus vendo a fé deles, isso mostra que Jesus espera todos os momentos para agir, para falar. Você percebeu que em vários momentos, quando ele fala a respeito da fé, ele diz para a mulher cananeia: eu nunca vi nenhuma fé igual a sua. Quando ela disse assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Quando o centurião chega assim: olha, eu sou um homem de autoridade e eu sei que o Senhor também é. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo lá na minha casa, ele vai ficar curado. O Senhor nem precisa ir lá. Jesus disse assim: isso aí que é fé. E aí, quando chega a nossa vez, como é que nós estamos demonstrando a nossa fé? Só orar não basta. Nós precisamos agir. Nós precisamos mostrar para o Senhor o nosso trabalho. Nós precisamos mostrar para o Senhor o nosso empenho. Nós precisamos mostrar para o Senhor que nós cremos. Por isso que a orar, ela precisa também de uma outra palavrinha, que é a ação. E aí forma a oração. Tem hora de orar, mas tem hora de agir. Tem hora que eu coloco tudo aos pés do Senhor, mas tem hora que eu tenho que fazer tudo ao meu alcance para levar a pessoa ao encontro de Cristo. Quando eles descem o rapaz, e que o rapaz já está diante de Jesus, olha o que Jesus diz ainda no versículo 20: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Os 4 amigos, eles vieram o caminho inteiro dizendo: quando você estiver diante de Jesus, Jesus vai te curar. Quando você estiver diante de Jesus, Jesus vai transformar a sua vida. Você está indo carregado, mas você vai voltar andando. E quando ele está diante de Jesus, o que os 4 amigos esperam ansioso Jesus dizer? Levanta e anda. Não era isso? Os 4 eles estavam nessa ansiedade, e ele próprio, ele estava na ansiedade esperando Jesus dizer: levanta e anda. Mas Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Por quê, irmão? Porque muitas vezes o que eu quero, muitas vezes o que eu estou buscando é algo externo, é algo físico, mas o que Deus quer para mim é o perdão e a salvação da minha alma. Muitas vezes nós queremos demais bênção física. Muitas vezes nós pedimos demais somente bênção material. Cura ele, dá um emprego para ele, abençoa ele. E quando Deus tem a oportunidade, o que Ele quer é salvar a alma. A Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro em perder aquilo que é mais valioso, que é a sua alma. E olha só, é interessante isso. Cria-se uma expectativa, e muitas vezes, irmãos, nós viemos para a igreja com uma expectativa alta, também para a nossa vida, porque nós queremos cura, nós queremos libertação, nós queremos a bênção financeira, nós queremos que Deus, Ele abençoe o nosso trabalho, nós queremos que Deus abençoe, e aí nós pedimos muitas bênçãos na parte física.
E quando Deus está olhando para nós, e o que nós precisamos naquele momento é algo interior. Nós precisamos liberar perdão, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos da transformação, da cura da alma, e só Jesus pode realizar isso no homem. É por isso que quando ele olha para aquele homem, ele diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Primeiro, Jesus prioriza o interior, a alma, o espírito do homem, porque isso tudo aqui nós sabemos que é passageiro. Um dia o corpo vai voltar para o pó. Um dia todos os bens que adquirimos durante a vida, tudo vai ficar aqui nesta terra. Então o que nós precisamos entender, que o que mais vale para Jesus é a salvação. O bem mais precioso que nós podemos transmitir e repassar, compartilhar com as pessoas que nós amamos, é a salvação que há em Cristo Jesus. Só Ele pode perdoar os nossos pecados, só Ele pode mudar a história da nossa vida. E aí, irmãos, abrindo um parêntese aqui, eu quero chamar a sua atenção de algo muito importante, porque muitas vezes a pessoa está na igreja e pede tantas bênçãos para Deus, está precisando de cura, mas nunca é curado. Está precisando de prosperidade, mas parece que a janela, o céu está bronze, a oração não sobe. Precisa de tantas bênçãos, se pede, e fala: Deus, por quê? Sabe o que está precisando? Dá uma olhadinha para o seu coração. Dá uma olhadinha se você não está com muita mágoa no coração, precisando liberar esse perdão. Rancor, ódio. Enquanto você não se libertar disso, Deus não vai te abençoar. E aqui está um exemplo claro disso. Todos eles estavam na expectativa, e olha que a expectativa aumenta. Porque com certeza a torcida aumenta ao redor da casa, né? Quando eles viram lá, já começa a pessoa a torcer: aí você vai conseguir, vai conseguir. Quando todo mundo viu que estava a maca estava já quase chegando, quando Jesus já estava todo mundo festejando: ele conseguiu. Eu imagino aquele silêncio total na casa, as pessoas, a expectativa, todo mundo aguardando Jesus dizer: levanta e anda, e vê o milagre, vê o paralítico andando, porque muitas vezes o que nós queremos são coisas visíveis, coisas palpáveis, mas o que Deus tem para nós, Ele diz: os teus pecados estão perdoados, porque naquela hora não é o material, não é o físico, mas é a alma que o Senhor quer resgatar. Por isso, irmão, todas as vezes que você vier aqui neste lugar para ouvir a palavra do Senhor, venha com o coração aberto para receber algo espiritual do céu. E você que precisa do milagre, você que precisa da cura, você que precisa da restauração, irmão, dá uma olhadinha na sua vida. Porque Jesus, ele disse assim: olha, se você tiver uma oferta para dar, mas lembrar que você tem alguma mágoa do seu irmão, antes de dar a sua oferta, deixa a oferta ali, vai lá. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que perdoar, perdoe. Aí depois você volta, pega a sua oferta e ofereça para o Senhor. Aí você acha que é brincadeira isso, irmão? Tem muita gente dentro da igreja que está com a alma presa. E não é no pecado não, é no rancor, é na mágoa. Liberte-se disso, irmão. Deixe que Deus perdoe os seus pecados. E perdoe também, como nós oramos na oração do Pai Nosso. Perdoe também. E você vai ver que milagres vão acontecer na sua vida. Porque muitas vezes nós queremos as bênçãos exteriores, mas Deus, Ele tem o melhor para nós. E o melhor é a salvação da nossa alma. Irmão, nada é falado sobre a vida desse homem que era o paralítico, mas nós podemos imaginar que não era uma vida fácil. Hoje em dia, com toda a tecnologia, com todo o suporte tecnológico que existe, uma pessoa deficiente física já não é fácil, não é verdade? Agora imagina naquela época, imagina o desprezo,
Imagina um pouco o caso. Imagina, talvez, quantas vezes aquele paralítico não julgou e não culpou a Deus pelo seu estado. Ou quantas vezes ele murmurou, blasfemou, reclamou da sua situação. Ou todas as vezes que ele precisava de uma ajuda de uma outra pessoa, e quando ele não conseguia a ajuda que ele queria, ele declarava palavras de maldição. Quantas vezes, talvez, quantos pecados tinham aquele homem? Eu não sei, mas eu só sei de uma coisa: Jesus nos ensina que naquele momento o mais importante não era ele voltar a andar, o mais importante era ele ser perdoado dos seus pecados. Nós temos que analisar isso. E aí, às vezes nós ficamos olhando as pessoas e querendo deduzir o que elas precisam. Irmãos, todas elas precisam do mesmo que eu preciso, do mesmo que você precisa: da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor, da graça do Senhor, da salvação do Senhor. É uma necessidade do ser humano, do homem. Todos nós precisamos. E nós que já fomos alcançados por essa graça, nós agora precisamos levar o máximo de pessoas possíveis para estar ao encontro de Jesus. A sua fé pode transformar outras vidas, mas depende das suas atitudes. Seja ousado. E assim como aqueles 4 amigos, eles fizeram Jesus ver a fé deles através das atitudes. Deixe que Jesus veja também a sua fé. Uma coisa que nós aprendemos aqui, versículo 21. E os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? E aí, aqui nós temos uma demonstração de autoridade e poder de Jesus. A primeira demonstração da autoridade que Jesus tem e do poder que Jesus tem está em perdoar os pecados. Quando, diante da expectativa de todos, em vez de Jesus dizer: levanta e anda, Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Só que aí começa uma discussão. Aí começa agora um conflito de autoridades. Porque nós lemos que ali tem os mestres da lei, os fariseus, os líderes religiosos, todos eles estavam ali. Alguns estavam meio assim, tentando acreditar, tentando entender. Outros já estavam julgando Jesus, outros já queriam matar Jesus, mas tinha um monte ali. Quando Jesus diz: os seus pecados estão perdoados, eles entram todos no conflito. Mas agora, quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar os pecados. E aqui começa um conflito entre as autoridades. E eles começam a cochichar entre eles: mas quem esse homem pensa que é? Ninguém pode perdoar o pecado, só Deus pode perdoar os pecados. E eles começam numa discussão. Mas aí, irmãos, o que eles não estavam entendendo, que o dono da vida estava ali na frente deles, pessoalmente. O Deus poderoso estava ali, o Filho de Deus estava ali, Jesus estava ali, o Cristo estava ali, o Messias estava ali, o prometido estava ali. E eles não estavam enxergando isso, porque tem determinados momentos na vida do homem que eles começam a enxergar mais na parte humana, e eles não conseguem enxergar através dos olhos da fé. Quando você pesquisa e olha e observa só na ótica humana, irmão, se você começar, todos vocês começarem a olhar daí onde vocês estão aqui para mim, vocês não precisam olhar muito não, vocês vão começar a ver os meus defeitos, vão começar a ver as minhas falhas. Se você conviver muito comigo, você vai ver que eu não sou perfeito, eu não sou o santão, eu tenho pecado também, eu preciso da misericórdia, eu preciso do perdão. E quando nós olhamos para o homem, nós começamos a entrar em conflito, porque aí nós colocamos a régua na mesma medida. Mas ali,
estava um que ele é acima da média. Estava um ali que ele tem autoridade, ele tem o poder para perdoar os pecados. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você nesta noite. Esse mesmo Jesus, ele está aqui neste lugar. Esse mesmo Cristo está aqui neste lugar para perdoar os nossos pecados e para nos abençoar também, para recebermos da sua bênção. Então nós vemos aqui um conflito de autoridade entre as pessoas. Mas Jesus, ele tem o discernimento. E aqui diz que ele diz: olha, o que vocês estão pensando em seu coração? E aí Jesus lança um desafio. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e ande? Aí eles lançam um desafio para mostrar, agora Jesus lança um desafio com um discernimento espiritual para mostrar agora a autoridade e o poder que estava revestida sobre Jesus. Para mostrar quem verdadeiramente Jesus era e o que ele poderia fazer na vida das pessoas. E aí ele lança o desafio. Mas o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Sabe por que Jesus lançou isso para eles pensarem? Porque é lógico, irmãos, se nós formos olhar na ótica humana, qual é mais fácil para o homem? É mais fácil dizer que teu pecado está perdoado. Por quê? Porque você não está vendo resultado nenhum. Você não está vendo nada fisicamente, nada está acontecendo. Se alguém pediu perdão para mim, eu posso dizer, tá bom, eu te perdoo. A hora que ele vira as costas, fala, eu não te perdoo nada, você não merece, você é isso, você é aquilo, você fez... que perdão é esse? Então Jesus está mostrando para eles a autoridade que estava revestida sobre Jesus para perdoar os pecados que só Deus pode fazer, algo que é invisível, algo que é na alma, algo que é através só do Espírito Santo na vida do homem. Então Jesus está dizendo para ele, olha, o que é mais fácil? É mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta e anda? Porque se eles falam, não, só Deus pode perdoar pecado, mas se falar levanta e anda, mas e aí a prova? Se falar levanta e anda, o paralítico tem que levantar e tem que andar. O que é mais fácil? Então na ótica humana é mais fácil falar aquilo que os olhos não podem ver, aquilo que não tem contestação. E aí Jesus diz assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, porque ele já tinha perdoado, então agora ele mostra o que o homem não pode fazer, no versículo 24, olha, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Aí ele se dirige agora para o paralítico e diz, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vai para casa. Jesus encerra a discussão na hora. Jesus encerra ali na hora, porque enquanto todos eles, só Deus pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder, só Deus pode fazer isso. Agora, irmão, quem é que pode curar o paralítico? Quem é que pode curar o cego? Quem é que pode curar o leproso? Só Deus também. Então Jesus está mostrando para eles, então agora para que vocês saibam que o Filho do Homem, ou seja, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar os pecados, ele olha para o paralítico e fala, então levanta e anda. E aí aqui, versículo 25 diz, e imediatamente ele se levantou diante de todos, e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Amém? Você pode glorificar a Deus também? Dê um glória a Deus, um milagre. Jesus, ele acaba com a discussão. A discussão estava entre, Jesus está dizendo blasfêmias porque ninguém tem esse poder. E aí Jesus mostra para ele, mas o que é o poder para vocês? É perdoar os pecados ou é curar o paralítico? E aí Jesus mostra que ele tem o poder dos dois. Ele tem o poder para curar, para perdoar os nossos pecados. Ele tem poder para nos purificar. Ele tem poder para nos dar uma nova vida, para nos transformar. E se preciso for,
Senhor, Ele também nos cura, Ele também nos abençoa, Ele abre as portas, Ele liberta. Jesus tem poder para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Aquele homem, ele nasce de novo. Irmão, literalmente aquele homem nasce de novo. Não foi só por causa da cura física. Primeiro foi por causa do perdão dos pecados. Primeiro foi a cura da alma, o interior. Agora ele tem acesso livre por causa da salvação. E junto com isso, Deus dá além. E aí Deus dá a cura física para ele. Agora, irmãos, nós precisamos analisar algumas coisinhas. Tudo isso aconteceu por dois motivos. Porque Jesus estava naquele lugar para transformar vidas. E o segundo motivo, porque alguém decidiu ser usado por Deus para abençoar outras vidas, para que outras vidas sejam transformadas. Irmão, Jesus está aqui neste lugar para transformar vidas. Jesus está aqui neste lugar para perdoar os pecados. Jesus está aqui neste lugar para dar uma nova história. Mas Jesus está aqui também para dar a cura física, para tirar a dor, para tirar a doença, para nos dar a bênção espiritual e a bênção física. Jesus está aqui neste lugar. Agora, o que nós precisamos pensar? Será que tem alguém aqui pronto para trazer alguém para que a sua vida seja transformada, assim como a nossa foi? No versículo 26 diz assim, olha: e todos ficaram admirados, davam glória a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Irmãos, Jesus quer fazer coisas extraordinárias aqui neste lugar. Agora, você está disposto a ter atitudes de fé para os seus amigos de hoje? Para e pense um pouquinho. Você está disposto a ser um amigo de fé? Um amigo ousado nos dias de hoje? Quem é o paralítico em sua vida? Ou na sua família? E aí a paralisia, ela pode ser física, pode ser espiritual, mas quem é que precisa ser levado à presença de Jesus? Pessoas com doenças físicas, paralíticos emocionais, paralíticos espirituais, que estão à nossa volta, precisando que nós peguemos ele pelo colo e levamos até aquele que é o único que pode transformar a vida. Hoje, você pode ser a ponte entre alguém e o milagre. A pergunta não é se Jesus pode transformar. A pergunta não é se Jesus pode curar, ou se Jesus pode perdoar os pecados. A pergunta é se você está disposto a carregar alguém até o encontro de Jesus.